Olá, meus caros alunos do nosso Quarentena English, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, estamos na aula 8 e iremos tratar sobre um assunto um tanto quanto difícil, né? A aula passada a gente viu, se eu não me engano, o Past Continuous e na aula retrasada nós vimos o Present Continuous e agora é hora do nosso tão temido Present Perfect. Sim, o presente perfeito, basicamente. Mas como é o presente perfeito? Bom, o present perfect é formado do presente do verbo have, que é o verbo ter, que no caso o have é o presente do verbo apenas para os pronomes I, que é eu, you, que é você, we, que é nós, you, que é vocês, e they, que é eles ou elas. É que nem aquela coisa que eu já falei na aula 3 lá, a aula do verbo to be, que na terceira pessoa do singular, que no caso é o he, she, it, que é respectivamente ele, ela ou isto, nós usamos uma forma diferente, que nesse caso é o has. Então o have é para a primeira, segunda pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural, e o has é para a terceira pessoa do singular apenas. Bom, nós e também usa o past participle de um verbo. Na aula 9 a gente vai tratar um pouquinho sobre past participle. Então, espera lá que a gente trata disso com mais certeza, com mais definição e tudo. Bom, nós usamos o present perfect para algo que começou no passado e continua no presente, que, por exemplo, que é o exemplo 1 que está aí na descrição, que nem aquele esqueminha que eu estou fazendo na descrição do YouTube e na do Google Classroom para quem está lá na turma. They've been married for nearly 50 years. Que Dave, que é a primeira palavra, they, que é a terceira pessoa do plural, e o V, que é o have, que, como eu já disse, americano é... Americano não, quem inventou a língua inglesa era muito preguiçoso e... Como é que eu posso dizer? Abreviou a maioria das palavras que ele conseguia. Então, they have been. They've been. Que significa, essa frase aqui significa mais ou menos eles têm sido casados por quase 50 anos, basicamente. É a segunda frase do primeiro exemplo. She has lived in Liverpool all her life. Ela viveu em Liverpool ela viveu em Liverpool por toda a sua vida. Ou ela vive em Liverpool por toda a sua vida, para fazer mais sentido na hora de falar. Mas nós também usamos quando estamos falando sobre a nossa experiência agora no presente, tipo a experiência do passado, porém agora no presente, que é o exemplo 2. I've seen that film before, que é o I, you have, comprimido, né, abreviado, que nem eu já disse agora um pouquinho atrás na aula, e que significa eu já vi esse filme antes. É outra frase, I've played the guitar ever since I was a teenager. Eu eu tenho tocado guitarra desde quando eu era um adolescente. He has written 3 books and he is working on another one. Ele tem escrito 3 livros e ele está trabalhando em outro. E basicamente é isso. E nós frequentemente usamos o advérbio ever, que significa sempre, para falar sobre a experiência, tipo, a nossa experiência do passado que marcou-nos no presente. Tipo, a gente fala sobre a experiência marcante do passado agora, que é o exemplo 3. My last birthday was the worst day I have ever had, que é meu último aniversário foi o pior dia que eu poderia ter tido em toda a minha vida. Sabe, quando você dá aquela ênfase de um dia, de algo marcante, tipo o que aconteceu no passado, basicamente você está usando isso. E também usamos o never, que é nunca, para a forma negativa. E não, quando você fala never ever, você não está falando nunca, nunca.
que tem gente que coloca isso, essa piadinha, never ever, está falando nunca ou nunca. Ou never ever, é tipo nunca, sempre. Não, é jamais. Never ever é jamais. Mas isso daí não vem muito ao caso agora. Bom, e usamos o never para a forma negativa, que é o quarto exemplo. A primeira frase do quarto exemplo é só uma pergunta, tem até um P antes. Have you ever met George? Ou George, dependendo do jeito que você pronuncia, o britânico, americano, australiano e etc., canadense. E a segunda frase, que é o que tem o R, é o que importa. Yes, but I've never met his wife. Que é, sim, mas eu nunca conheci a esposa dele. Suspeito. E continuando, para algo que aconteceu no passado, mas é relevante / importante no presente, que é o caso do quinto exemplo. I can't get in the house. I've lost my keys. Eu não posso entrar na casa, eu perdi minhas chaves. Que é algo que aconteceu no passado, mas é realmente muito importante no presente. Porque sem as chaves não tem como entrar em casa, né? E a segunda frase, Teresa isn't at home. I think she has gone shopping. Teresa não está em casa, eu acho que ela foi fazer compras. Sim, fazer compras é shopping, é go shopping, ou no caso foi fazer compras, é go shopping. O shopping em si, que é a estrutura, a construção, é chamado de shopping mall. E mall sozinho é tipo Correios daqui do Brasil. Aí a gente tem um outro tópico, que é o have been e o have gone. Nós usamos o have / has, dependendo da pessoa que você está usando, tipo do pronome pessoal. Se for a terceira pessoa do singular é o has, e se for todas as outras pessoas é o have. Nós usamos o have / has been quando alguém foi para um lugar e voltou, que é o exemplo 6, parte A. O 6A. Frase A, né, no caso, que é o 6, frase A. Where have you been? Que é uma pergunta. Onde você esteve? E a frase B. I've just been out to the supermarket. Eu estive fora, eu fui para o supermercado. Aí o exemplo 6.1, frase A. Have you ever been to San Francisco? Você já esteve em São Francisco? Aí a frase B. No, but I've been to Los Angeles. Não, mas eu estive em Los Angeles. E nós temos também o que é no caso outra parte, né? Mas quando alguém não voltou, nós usamos o have / has, que nem eu já falei o contexto e tudo, gone. Então é have / has gone, que é a frase, o exemplo 7. Where is Maria? I haven't seen her for weeks. E a frase B, she's going to Paris for a week. She will be back tomorrow. Esqueci de traduzir, releve. A primeira frase A significa onde está Maria? Eu não vi ela por semanas. Aí a frase B diz, ela foi para Paris por uma semana. Ela vai estar de volta amanhã. Você vê que é meio inconclusiva, né? Porque ele fala que não viu por semanas e a frase B fala que ela foi por uma semana. Meio inconclusivo, mas tudo bem, a gente aceita. E bom, nós também podemos usar o present perfect com advérbios de tempo, mas isso é conteúdo para a aula bônus 3, então eu não vou falar aqui. A aula bônus 3 vai sair, se eu não me engano, depois dessa aula, ou no caso, domingo. Sim, vai ser domingo, essa aula tá saindo atrasada, né? Tá saindo no sábado, e a próxima aula bônus sai no domingo, aí a aula 9, sim, a aula 9, sim, a aula 9 sai na segunda-feira. E mais uma semana da nossa quarentena aqui em São Paulo. Bom, aula bônus 3, a gente vê esse negócio do present perfect com advérbios de tempo. E nós temos também, como nós temos o present continuous, nós temos o nosso present perfect continuous. O present perfect continuous é formado como have / has been e a forma ing ou gerúndio do verbo. Você não sabe o que é ing, quer dizer que você não está prestando atenção nas aulas, né? Ou você não assistiu
A aula, se eu não me engano, que aula que foi? Deixa eu ver aqui. Aula 6, Present Continuous, que eu expliquei melhor o que é o ing de um verbo. Sim, Present Continuous eu expliquei melhorzinho, mas eu vou explicar aqui de qualquer jeito. O ing de um verbo é tipo um gerúndio. Quando a gente fala um verbo no gerúndio, no português é ando, indo, indo. Verbos terminados com ando, indo, indo são os gerúndios, que é andando, comendo, dormindo. Um verbo que representa que você ainda está fazendo a tal ação. E basicamente no inglês não é diferente. Os verbos terminam em ing, diferentemente do português, que é ando, indo, indo. E é fácil de identificar. Por exemplo, o verbo work, que é trabalhar. É working, que é tipo work, com ing depois. Live, é live, mas mais o ing e etc. E nós normalmente usamos o Present Perfect Continuous para dar ênfase em algo que está continuando no presente, que é o exemplo 8. She has been living in Liverpool all her life. Ela tem vivido em Liverpool por toda a sua vida. It's been raining for hours. Está chovendo por horas. They have been staying with us since last week. Eles têm estado conosco desde a última semana. Nós normalmente não usamos o Present Perfect Continuous com os Stative Verbs, os nossos queridíssimos Stative Verbs. Nós usamos o Present Perfect Simple, que é o Present Perfect comum, que é o nono exemplo, o exemplo número 9. I've always liked John. Aí tem entre parênteses, que é o não, been liking, que você não pode usar been liking. Essa frase significa basicamente, eu sempre gostei do John. É basicamente isso. E o Present Perfect no futuro. Nós normalmente usamos o Present Simple para falar sobre o futuro em cláusulas, que é o conteúdo de uma outra aula lá para frente, como before, after, until e etc. Que é tipo, before é antes, after depois, until é até, basicamente até e etc. Que é o exemplo é o exemplo número 10. I will keep looking until I find my book. Que é basicamente, eu continuarei procurando até eu encontrar meu livro. E a outra frase, we will begin when everyone arrives. Nós começaremos quando todo mundo chegar. Mas nós também podemos usar o Present Perfect, que é o exemplo número 11. I will keep looking until I have found my book. Que é basicamente, eu vou continuar procurando até que eu tenha encontrado o meu livro. E a outra frase, we will begin when everyone has arrived. Nós começaremos quando todo mundo tiver chegado. Basicamente é isso. Fiquem ligados na aula bônus 3, né, que é o Present Perfect com o advérbio de tempo. Se cuidem nessa quarentena, né? Cada vez mais temos visto pessoas saindo nas ruas e isso não é bom, porque cada vez mais está aumentando o contágio da doença. Fique em casa. Se você quer que essa quarentena acabe logo, fique em casa. Lave as mãos com água e sabão. Passe álcool em gel. E se não tiver que sair, se não for obrigado a sair de casa, por exemplo, para trabalho e coisa assim, fique em casa. Não precisa sair, a não ser que seja extremamente necessário. Bom, a aula de hoje é só isso. Fiquem bem, se cuidem. Se tiverem que sair, seja para ir no banco, para fazer alguma coisa, usem máscara e passem muito álcool em gel. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau! Lembrando que se a taxa de contágio não descer, nós teremos que continuar a quarentena por bastante tempo. Então é recomendável ficar em casa mesmo. Agora sim, tchau!